Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu Cristo, o nosso amado Salvador. Capítulo 3, verso 10 de 1 Samuel. Deus abençoe o sal da terra. Continuem cantando assim, para a glória de Deus. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém. Será que você pode fazer essa oração? Amém. Fala, porque o teu servo ouve. As irmãs dirão, porque tua serva ouve. Você pode fazer? Então vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos juntos? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ó Deus, fala, nós somos teus servos e nós queremos te ouvir. Abençoa-nos mais uma vez, como fizeste às 17 horas. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Sensíveis à voz de Deus. O nome Samuel significa o nome de Deus. A sua mãe, Ana, propositalmente, estrategicamente, colocou esse nome no seu filho, porque queria que o nome de Deus fosse enaltecido através da vida do seu filho. Que as pessoas, ao olharem para o homem Samuel, pudessem ver as expressões da identidade, porque o que é o nome, senão a nossa identidade? O nosso nome nos carrega. Então, é que Samuel manifestasse os traços da identidade inequívoca e abençoadora de Deus em sua vida. E Daniel, adulto, dignificou de fato o nome de Deus perante o povo, liderou espiritualmente aquela nação como profeta que era e como sacerdote também. Ele unia as duas funções. Me parece ser o único personagem na Escritura que uniu profecia e sacerdócio na sua atuação, no seu exercício diante do povo de Deus, amando de Deus. Ele liderou aquele povo espiritualmente e conduziu a nação de Israel a viver um longo período de paz. E ele recebeu uma ordem de Deus, um chamado para uma obra especialíssima. Porque veja o que diz o verso 1 do capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, era valiosíssima naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, Deus não falava naqueles dias de Samuel. Deus não havia levantado ninguém para ser boca dele. Deus não havia operado nenhum tipo de feito que chamasse a atenção do povo. E isso é uma forma de comunicação. Não, Deus não fez absolutamente nada e naqueles dias não falava. Ou seja, por isso a palavra de Deus nos dias de Samuel era tão preciosa. É a lei da oferta e da procura. A palavra era muito valiosa porque quase não havia manifestação de Deus naqueles dias. E por isso Deus resolveu falar. E Deus resolveu falar a um garoto no templo. Você sabe a história. Ana não podia ter filhos. Era estéril. E ela buscou em Deus a solução para a sua situação. Deus abriu a sua madre, ela concebeu e teve um filho. Porém, até mesmo antes de engravidar, ela disse que se Deus lhe desse a graça de engravidar,
ela dedicaria esta criança ao Senhor. Mas essa dedicação era uma dedicação mais profunda do que a gente pensa. Porque na sua dedicação incluía que quando ele fosse desmamado, ela o levaria ao templo para que Eli, o sacerdote, o criasse. Imagina. E foi isso que ela fez. E Deus fala a Samuel lá, vivendo a vida no templo. E por que é que Deus falou a Samuel? Deus falou a Samuel porque Samuel sabia como ouvir. Porque Samuel aprendeu a ouvir. Porque Samuel elevou o seu senso, a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E quando respondeu a Deus, respondeu com essa oração que nós fizemos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E isso foi mais do que uma resposta. Isso tornou-se a diretriz da vida de Samuel. Samuel passou a viver os seus dias em cima dessa, entre aspas, filosofia de vida. Ou seja, eu vou viver a minha vida, eu vou balizar os meus caminhos, eu vou medir os meus passos, baseado em tudo que eu ouvir da boca de Deus. Que decisão radical! E que decisão abençoadora. Samuel não ouvia a Deus de uma maneira qualquer. Ele tinha ouvidos de servo. Deixa eu explicar o que é isso. Um músico, ao ouvir uma música, ele ouve de uma maneira diferente das pessoas que não são músicos, que não têm um ouvido musical. Para quem não é da área da música, a música é uma bênção, a melodia é linda, mas a maneira aguçada como um músico ouve uma música, ele ouve prestando atenção à afinação, à melodia, à harmonia, a execução dos músicos. Quando eu era adolescente, a gente não tinha revistinha de cifra. Então a gente ia no ouvido. E como é que a gente ia no ouvido tocar? A gente colocava o disco na radiola, na faixa que a gente queria, e ficava ouvindo. Bom, eu tocava violão, podia tocar outros instrumentos, mas minha função principal era o violão. Eu ficava ouvindo. E tentando discernir no meio daqueles instrumentistas o violão. E como ele fazia no violão. Tentando imitar o som que eu ouvia fazendo. Coisa de gente maluca. Mas era assim que a gente aprendia, não tinha outro jeito. Ou você faz, ou você não. E na maioria das vezes eu não conseguia. Mas eu ficava eufórico quando eu conseguia. E quando encontrava os meninos com quem eu tocava, era essa troca. Um ensinava ao outro o que aprendeu. E assim todos aprendiam. Quem tem ouvido de servo de Deus, ouve a Deus de um jeito diferente. Discerne a voz de Deus no meio do barulho que é esse mundo. No meio de toda a agitação que é esse mundo. Mas o que é esse negócio de ouvir a Deus? De ter sensibilidade à voz de Deus. Primeiro, é importante afirmar que ouvir a Deus é uma questão de atenção. Olha o capítulo 3 ainda, verso 3. Estando também Samuel já deitado,
antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso é uma expressão relacionada ao candelabro no templo. Antes que apagasse, acabasse lá o azeite que mantinha a vela acesa. Onde estava a arca de Deus? Era lá onde Samuel estava, no templo, deitado, num quarto, antes que as luzes se apagassem. Um lugar recluso, silencioso, onde Samuel estava sozinho, sem interferências externas, numa hora calma, tranquila, que Deus falou com ele. Esse mundo é muito agitado, gente. E nós precisamos, é imperativo que nós busquemos esses lugares secretos onde a gente possa se exercitar e cultivar o hábito de falar com Deus, mas também de ouvir a Deus. Sim, porque Deus fala. Sim, porque Deus quer falar. Aqueles momentos em que sozinhos, não solitários, não em solidão, mas em solitude, nós ali buscando na palavra, ouvir a Deus, alimentando-se da palavra de Deus, e em espírito de oração, onde nós buscamos a face do Senhor em busca de direção, e oramos, fala Senhor, que teu servo, tua serva ouve. E essa prática é uma prática que Jesus, o nosso mestre, a quem devemos imitar, muito fez. A palavra de Deus diz em Lucas 5, verso 16, em Marcos 1, verso 35, que frequentemente Jesus buscava um lugar deserto. Ele se afastava das multidões, até mesmo dos seus discípulos, em algumas ocasiões, para ficar sós com Deus, e ali orava. E ali tinha comunhão com Deus. Já aconteceu alguma vez com você uma situação em que você estava falando com alguém e percebeu que essa pessoa não estava te ouvindo? Às vezes acontece isso entre casal, né? A esposa está falando e o marido está ali, no celular, Ou o jogo está num ponto crucial e ele está ali, ela falando, ele, E aí você tem duas alternativas nessa hora. A primeira é dizer, ei, olha para mim, o que eu acabei de te falar? Isso é mortal. Ou a outra alternativa, que eu acho mais dura ainda, para de falar. Aí a pessoa está ali, mas daqui a pouco ela percebe que aquela voz parou. A palavra de Deus nos dias de Samuel era de muita valia, porque Deus parou de falar. Eu acredito que na vida de alguns crentes, Deus parou de falar. Deus fechou sua boca. Deus deixou de se revelar. Deus deixou de manifestar aqueles sinais da graça que dão conta para nós de que Ele está conosco apesar de tudo. Deus parou de falar. A palavra de Deus nos diz através do profeta Isaías, no capítulo 50, verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Ou seja, Isaías tinha muito o que falar e por isso dedicava muito tempo para ouvir o que Deus tinha a dizer. E se você acha que essa história de Deus parar de falar é absurda, eu vou te dizer, Deus para de falar e Deus para de ouvir.
É só você ler o livro de Isaías no capítulo 1. Quando lá Deus diz: eu não vou ouvir o cântico de vocês. Não ouvirei suas orações. Não aceitarei os seus sacrifícios. Vocês oferecem para mim um cordeiro manco, um cordeiro defeituoso. Os seus pecados são repugnantes diante de mim. Eu não vou ouvir. Ouvir a Deus é uma questão de atenção. Ou você já não ouve mais. Ou Deus já não fala mais. Segundo lugar, ouvir a Deus é uma questão de não só atenção, mas obediência. O Senhor não se disporá a nos falar se não estivermos prontos para segui-lo, para obedecê-lo. Que antes de Deus se revelar a Samuel, Deus havia se revelado a Eli. Eu dizia para o pessoal aqui das 17, eu acho isso uma ironia. Porque Samuel ouve a voz de Deus, mas não identifica de início. Samuel, Samuel, e ele vai a Eli. Pois não, Senhor, o que o Senhor quer? E Eli está lá, deitado, e diz assim: não te chamei, e volta para a cama. E ele volta. E aí de novo Deus: Samuel, Samuel. Aí ele vai a Eli de novo: sim, Senhor, o que é que o Senhor quer? Se não estou falando contigo, volta para a sua cama. Deixa eu te falar, Deus está falando com você. Você volta para a sua cama. Quando Deus falar, você responde: fala, que o teu servo ouve. O que há de irônico nisso? É que antes de se revelar e falar a Samuel, Deus havia falado com Eli. Mas Eli não ouviu. Capítulo 3, verso 12 e verso 13. Naquele mesmo dia suscitarei contra ti, Eli, tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus já havia usado um servo dele para chegar a Eli e para falar que julgaria o pecado de seus filhos. Eram execráveis. Foram chamados de filhos de Belial, filhos do diabo, quando deviam ser homens de Deus. E mais, Deus disse a Eli: eu também vou julgar você, porque você é omisso. Seus filhos estão no pecado e você não toma atitude. Eli ouviu? Eli obedeceu? Aí está a ironia. Aquele que não quis ouvir e muito menos obedecer, fala para o garoto dizendo: quando você ouvir é Deus falando. Quando Deus falar, você ouça. E ao ouvir, diga: fala, porque o teu servo ouve. Ter ouvidos de servo significa estar pronto para obedecer. Fala, porque o teu servo ouve. Ou em outras palavras, quais são as ordens? Qual é a direção? O que eu devo fazer? Como é que eu devo me portar nesse caminho? E nós devemos estar cientes de que Deus falará. Amém. Mas se nós não ouvirmos, se nós não quisermos obedecer, Deus para de falar. Eu não sei você, mas eu fico apavorado com isso. E Deus parar de falar comigo. De eu abrir a Bíblia e nada. Terceiro lugar, ouvir a Deus não só é uma questão de atenção e de obediência, mas de disponibilidade. Porque ter uma boa disposição para fazer aquilo que o seu Senhor espera é essencial.
para que um servo seja de fato considerado fiel. Porque não basta ouvir, estar atento. E eu direi até que não basta só obedecer, mas é preciso obedecer de boa vontade. É preciso obedecer de coração aberto. É preciso obedecer com prazer. Eu me lembro na minha infância e adolescência que algumas vezes eu obedecia com raiva. Quando a minha mãe dizia, vai comprar pão. E eu, na minha cabeça, pensava, mas eu de novo comprar pão? Tudo eu nessa casa? Tem 8 aqui. Eu que vou comprar o pão? Gente, era para eu comer o pão. Alguém aqui já passou por isso? Oh, glória a Deus, eu não estou sozinho. Mas a gente não sabia o que falava. E eu não brigava com a minha mãe assim, mas eu de novo. Jamais, eu sou louco. Mas eu tentava, mas eu de novo, mamãe. E ela dava o dinheiro e eu ia comprar o pão que era para eu mesmo comer. E eu ia pisando duro. E tinha uma venda no fundo de casa, era só uma casa de esquina, só fazer isso aqui, na outra esquina já chegou na venda, comprava o pão, bolachão, pão, carteira. Tem algum pernambucano aqui? Pão, carteira, pão. É o quê, irmã Vandete? Tem lá na Alagoas, tem lá. Hoje eu penso, era para o meu bem, era para eu comer. Eu obedeci, mas obedeci xingando no meu coração. Nos dias do profeta Ezequiel, muitas pessoas se dirigiam aos cultos a fim de ouvir a voz de Deus. E não escutavam. E esse não ouvir era de propósito, era de coração. Nós não queremos ouvir. E o Senhor disse ao profeta, Ezequiel 33, verso 31 e 32, e eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a sua avareza, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. O povo nos dias de Ezequiel ouvia a Ezequiel, a palavra de Deus através de Ezequiel, como um entretenimento, como algo trivial, como algo comum. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. De que o momento de ouvir a palavra de Deus seja mais um momento. De que vir à igreja seja um entretenimento, que Deus nos livre disso. Que ao a palavra ser aberta, nós a recebamos com temor no coração. Porque é Deus falando. Que Deus nos livre disso. Ouvir as pregações para aquele povo dos dias de Ezequiel era uma espécie de, simplesmente isso, brincadeira, entretenimento, passatempo. E parece que há muita gente do povo de Deus hoje assim. O culto estava terminando numa igreja, e o marido de uma senhora da igreja, ele era descrente, ele ficou lá fora. Porque ele ia acompanhá-la para casa após o culto. Aí saiu uma senhora e ele disse assim, a pregação já terminou?
Aí ela disse, não, está começando agora. Eu falei, mas como? Já era hora de terminar? E o pastor vai começar a pregar? Ela falou, não, o pastor já terminou a pregação. É que a pregação começa agora. Conosco ao sair daqui, pondo ela em prática. A pregação é agora que começa. Como diz o ditado, agora é que são elas. Agora é que a gente vai ver o que é que aquela palavra recebida operou nos corações. Tem culto que termina e a conversa é, quem ganhou o jogo? Quanto foi? E aí, trocasse de carro de novo, foi? Quando deveria ser, oh, como Deus falou hoje. Puxa, que palavra. Eu vou para casa confiante para mais uma semana. Porque eu disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou. Eu vou me agarrar a essa palavra e vou para a vida em nome de Jesus. O que pode nos impedir de ter um ouvido de servo, irmãos? Porque muita gente está sofrendo do que eu chamei de surdez espiritual. Ouve bem, mas espiritualmente é surdo. Não são capazes de ouvir a voz de Cristo, não são capazes de discernir a voz de Deus, porque não se dispõem a escutá-lo, porque não querem obedecê-lo, porque tem sua palavra como algo trivial, e as pessoas às vezes chegam a reclamar dos pregadores, e algumas vezes eles têm razão, mas na maioria não. Eu já pequei pregando, tentando atingir pessoas. Mas Deus me pegou de um jeito, naqueles dias subsequentes, e eu já apanhei de Deus algumas vezes por causa disso. E Deus me disciplinando e dizendo, a palavra é minha, não é sua. Pregue o que eu quero que você pregue e deixe as pessoas em paz. Eu posso cair nesse pecado de novo porque nós somos falhos, mas eu morro de medo. E eu quero sempre pregar o que Deus disse para eu pregar. Agora, irmãos, eu não tenho medo de pregar sobre nada. Eu não tenho medo. Se Deus me mandar pregar e quer me ver bravo mesmo. É alguém tentar dizer para mim o que é que eu tenho que pregar ou o que eu não tenho de pregar. Ninguém tem que dizer o que o pregador tem de pregar. Se ele pregar na carne, pode ter certeza, Deus vai pegá-lo. Com Deus não se brinca. Mas se ele pregar o que Deus mandou ele pregar, a nossa atitude deve ser, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. O fato é que existe um tampão em alguns ouvidos espirituais. E é por isso que muita gente não se sente abençoada depois de um culto. Não ouviu. Ouvi. É aquela história dos 30 centímetros ou 40 centímetros, acho que é 40 centímetros, na distância do cérebro para o coração, tem um folheto antigo, errou o céu por 45 centímetros. Lembram desse folheto? Que é gente que ouve a palavra, vem para cá, mas não desce para cá. Vem para o intelecto, mas não ganha o coração. E aí o culto vai ser só um culto mesmo. O salmista escreveu,
os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. E aí a gente pensa, como é que esse homem foi capaz de escutar a voz do Senhor de uma maneira tão clara na natureza? É que ele buscava a Deus, o Criador, com um coração sincero, com todo o coração. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Mas tem que ouvir, tem que buscar. E é por isso que o mesmo salmista, no mesmo Salmo 19, no versículo 14, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Nós não podemos ser seletivos quanto à voz de Deus. É a caixinha de promessas. Eu não sou contra a caixinha de promessa, não. Eu sou contra o crente só ler caixinha de promessa. Porque a caixinha de promessa não tem nada ruim, é tudo bom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, glória a Deus. Você nunca vai puxar uma promessinha daquela e dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca. É só coisa boa. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. Eu penso assim que a gente tem que ampliar a nossa visão do que Deus tem para nós. Quando você ora a Deus pedindo uma casa própria, você está pagando aluguel e está juntando o dinheirinho ali para comprar a sua casa, isso é uma bênção. Mas, por favor, não se enxergue o centro do universo. Por favor, não se enxergue o ato de Deus te dar uma casa, um fim em si mesmo. Não é. O plano de Deus é muito maior do que a gente. O plano de Deus é a redenção dos pecadores do mundo. O plano de Deus é a salvação desses talibãs. O plano de Deus é que essas pessoas que estão cegas lá, matando pessoas, casando com meninas, com crianças, irmãos, em nome da religião, ou de uma má compreensão e uma má interpretação do livro sagrado deles. O plano de Deus é a redenção dessas pessoas. E aí Deus te dá essa resposta, a condição de comprar uma casa própria, e você vai morar em determinado bairro, e você vai residir em determinada casa, e você fica feliz, mas isso não é o motivo. Deus te deu aquilo porque naquela rua tem pessoas perdidas indo para o inferno, e Deus quer que a tua casa seja um lugar de bênção para os teus vizinhos. É muito maior do que você. Quando Deus te dá uma cura, quando Deus te dá uma família, quando Deus responde uma oração, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, olhe para além do fato. Porque o propósito de Deus não é nos dar casas, ou carros, ou família. O propósito de Deus é a redenção do mundo. Amém. E Ele vai munir os seus servos com bênçãos, para que esse fim seja alcançado. Por isso a gente não pode dizer, essa pregação foi uma bênção. Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, Deus é contigo. Isso tudo é verdade. Mas não é toda a verdade. Paulo disse aos anciãos de Éfeso, vocês são testemunhas que de dia e de noite eu não deixei de vos anunciar todo, não é parte, todo o conselho de Deus.
Deus quer abençoar, Deus quer livrar, Deus quer sustentar, Deus quer estar presente. É verdade, mas Deus também odeia o pecado. Mas Deus pune quem está fora da sua vontade. Deus também pune aquele que rejeita Jesus deliberadamente, está condenado ao inferno. Isso tudo é palavra de Deus. Deus nos quer mais firme, Deus nos quer mais perto dele, Deus nos quer buscando uma vida de santificação, Deus nos quer jogando fora os ídolos do nosso coração, Deus nos quer repelindo a religiosidade vã, vazia de Deus, Deus nos quer perdoando nossos irmãos, Deus nos quer vivendo uma vida frutífera no trabalho, na obra de Deus. Tudo isso é palavra de Deus. Deus quer abandono de pecado, Deus quer que você pare de trair sua esposa no coração ou na prática. Tudo isso é palavra de Deus. A questão, haverá gente dizendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou eles só ouvem o que interessa. Quais são as coisas que, encerrando, formam essa cera espiritual nas pessoas? Em primeiro lugar, o pecado. Porque a desobediência, a rebeldia endurecem o coração e danificam a sensibilidade, a audição espiritual, cauterizam nossa consciência. Deus está falando. Mais uma semana. Mais um dia. Nenhum pecado é inofensivo. Todo pecado é mortal. Todo pecado é destruidor. Todo pecado é aniquilador. Todo pecado afasta a gente de Deus. E se nós dermos lugar à nossa iniquidade, o salmista diz, Deus não me ouvirá. Se eu somar pecado a pecado, vai se criando uma crosta impenetrável no coração da gente. Atribui-se a Moody, outros atribuem a Billy Graham, a frase que diz, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. É tempo, irmãos, de buscar a Deus e buscar ouvir, obedecer e se disponibilizar para ouvir a voz de Deus. Outra coisa que atrapalha, além do pecado, é o orgulho, que é pecado também. Mas tem gente que não vê como pecado, sabia? Eu sou uma pessoa muito confiante. Mentira! É orgulhosa, velho. O orgulhoso, via de regra, diz, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso vir à igreja. Eu posso ser crente aqui na minha casa. Puxa, que teologia bonita, só que é do diabo, não é de Deus. E Jesus fundou a igreja e deu a vida por ela. Igreja nunca será indivíduo. Igreja sempre será coletivo, sempre. A própria palavra igreja, em sua raiz mais profunda, significa ajuntamento, congregação. A melhor palavra para a igreja no Novo Testamento é, pasmem, assembleia. O autor aos Hebreus fala da assembleia dos santos que estão inscritos no céu. Isso é igreja. Eu vou ser igreja sozinho. Eu vou ser crente sozinho. Tem duas coisas que é impossível a gente fazer. Um é casar sozinho, não dá. A outra é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Precisa ler a Bíblia antes de falar uma bobagem dessa, que eu não preciso vir à igreja.
E uma senhora ontem, em lágrimas, numa igreja onde eu estava pregando, ela disse assim, eles estavam voltando ontem, ela disse assim, que coisa eu estar aqui na igreja, é como a televisão, a gente vê a pessoa cozinhando lá, mas a gente não sente o cheiro, a gente não sente o sabor, é a mesma coisa um culto que a gente só assiste pela internet, só pela televisão, toda a vida pela televisão, não tem gosto, não tem cheiro, não tem isso aqui que a gente tem. Isso é soberba. Eu não preciso de ninguém para ser crente, para ser cristão. Pois eu preciso de vocês, gente. Eu preciso de cada um de vocês. Porque eu não posso ser cristão sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E tem um corinho antigo que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Zacarias 7, verso 12, diz, sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não alimente um coração arrogante, porque quando o homem está cheio de si, não sobra nenhum lugar para Deus. Tem mais uma razão, a penúltima, mágoa. Mágoa gera insensibilidade às coisas do Espírito, porque existem ocasiões em que o grito do aborrecimento e o clamor da amargura abafam a voz do Redentor, a voz de Jesus. E eu não sei você, mas é muito difícil para mim lidar com esse negócio de mágoa. É muito complicado. Eu pedi para os irmãos da 17, peço para vocês, se alguém aqui souber como lidar com a mágoa de boa, como dizem os jovens, nós jovens, de boa, por favor, não vá embora. A gente precisa conversar, precisa aprender isso aí. O que eu aprendi apanhando é que eu tenho que me desviar de certas setas que podem me gerar mágoa. Eu preciso dar de ombros, eu preciso... bobagem, deixa para lá. Eu preciso levar dessa forma. Porque se eu deixar isso me atingir, para esse negócio sair do meu coração, é uma luta. É choro. É amargor. É difícil. Então, eu, pelo menos, tento fazer isso, é não deixar o negócio chegar. E aí, na outra vez que eu encontrar a pessoa, tudo bem? Legal? Pronto. Mas se eu deixar aquilo que falaram, aquilo que fizeram, chegar aqui, por favor, se alguém sabe como ficar livre disso assim, me fala que eu quero aprender. Eu prefiro me desviar. Não levar em consideração, porque senão eu fico doente. Mas ressentimento e mágoa são poderosos tampões espirituais. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes 11:10, afasta, pois, a ira do teu coração. Afasta. É como se fosse desviar. Desvia o seu coração da ira. Não deixa isso te atingir. Você já escutou a expressão? Fiquei cego de raiva. O ressentimento talvez não afete a visão somente, mas também avaria a nossa audição. E não é possível, gente, a gente ouvir a voz de Cristo e a voz do orgulho ferido ao mesmo tempo. Ou vai ouvir um, ou vai ouvir outro. Eu continuo guardando mágoa, mas que bênção esta palavra, não tem jeito. É uma coisa ou é outra. Bom é quando a gente ouve e diz assim, Senhor, eu tomei a decisão, eu não vou ficar com isso mais.
Eu vou falar com a pessoa normalmente, eu vou tratar a pessoa normalmente, mas eu não vou ficar com esse negócio dentro de mim. O Senhor falou, e eu confio na tua palavra, e se eu fizer isso, eu sei que eu vou estar obedecendo o Senhor. Eu não vou ficar, não, querendo matar os outros com a minha mágoa, porque eu estou morrendo. Último, preguiça. Em certa ocasião, Jesus falou às multidões, depois de ter multiplicado pães, e Jesus falou sobre o preço do discipulado. João 6,60, a reação da multidão de discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem poderá, ou quem pode ouvir? Você está vendo esse negócio de, eu ouço de Deus o que me agrada. O que não me agrada, faz de conta que não aconteceu nada. E eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Não, o que o Senhor tem a nos dizer, não é o que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, escutar. Samuel ouviu a voz de Deus, irmãos. E capítulo 3, verso 19, diz, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Uma das expressões pré-apocalípticas mais abundantes para aquelas 7 igrejas da Ásia era e foi: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tem gente que tem ouvidos, mas não é para ouvir. Não quer ouvir, não está interessado em ouvir. Então que hoje a gente possa pedir a Deus, abre os meus ouvidos, Senhor. Tenho sido um mau filho. O Senhor falou comigo hoje que eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho sido um mau crente, eu preciso ter mais compromisso com as coisas de Deus, eu tenho, sei lá o que é. Você e Deus sabem. E o objetivo não é jogar culpa no coração de ninguém. O objetivo é promover libertação. A voz que fala conosco não é qualquer voz. É a voz do Senhor. Você podia orar comigo agora. Podia curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E você podia orar de novo. Fala, Senhor, que teu servo, tua serva ouve. Você podia falar isso. Vamos orar assim agora? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala de novo, com o coração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Alguém aqui que precisa de oração, faça um sinal. Deus falou com você? Amém. Amém. Hoje Deus falou comigo. Amém. Amém. Na galeria tem pessoas assim, Deus falou comigo, eu não quero sair daqui da mesma forma como entrei, Deus abençoe, eu quero sair daqui melhor, Deus abençoe, mas tem que ouvir, tem que obedecer, e obedecer de bom grado, de boa mente, Deus abençoe. Será que tem aqui irmãos do Sal da Terra? Glória a Deus, amém. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Coloque-se em pé, vamos cantar a primeira estrofe de um hino. Enquanto nós estivermos cantando, você que levantou a sua mão ou não, você precisa de oração, saia do seu lugar, coloque-se aqui, procure um distanciamento, mas coloque-se no altar de Deus. Nós queremos orar por você e eu estou aqui com vocês. Os que chegarem, eu estou também no altar do Senhor. Vamos cantar. 292, a primeira estrofe.
chegar, pode colocar-se aqui diante de Deus. E você que não vem, que Deus te abençoe também. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Mas se você precisa de oração, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Teu servo ouve. Pastor Claudemir vai orar por nós neste momento. Pai, por favor, nunca pare de falar conosco. Senhor, seja a tua palavra contra nós ou a favor de nós. Que seja a tua palavra para o nosso bem. E que o Senhor também nunca deixe de nos ouvir, ó Deus. E obrigado porque hoje, mais uma vez, o Senhor falou conosco. E aqui está o teu povo, diante do teu altar, atraídos pela tua voz. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir o teu Espírito falando, nos instruindo, sondando os nossos corações, mostrando aquilo que precisamos